Ninguém vai te salvar. Não seu parceiro, não seus amigos, não sua família, não um vídeo motivacional. E por mais duro que isso pareça, isso é libertador. Porque enquanto você espera alguém aparecer, sua vida fica em pausa. Você continua dizendo: quando eu tiver apoio, quando eu me sentir pronta, quando alguém me entender. Mas, e se esse dia nunca chegar? Talvez a verdade que você evita encarar é essa. Você está esperando permissão para mudar, permissão para crescer, permissão para sair do lugar. E ninguém vai te dar isso, porque ninguém vive dentro da sua cabeça. Ninguém sente o que você sente, ninguém acorda com os seus pensamentos. E enquanto você espera ser resgatada, você se mantém pequena, segura, controlada, confortavelmente insatisfeita. É duro ouvir isso, mas é necessário, porque a fantasia de que alguém vai te salvar é confortável. Ela tira o peso da responsabilidade. Se algo der errado, não foi culpa sua, foi falta de apoio, foi falta de oportunidade, foi falta de alguém acreditar em você. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E se o problema não for falta de alguém? E se for excesso de espera? Existe uma diferença enorme entre precisar de ajuda e depender de resgate. Ajuda é saudável, resgate é fuga. Quando você espera ser salva, você entrega o controle da sua vida para circunstâncias externas. Você se coloca como personagem secundária e começa a agir como se estivesse presa. Mesmo quando não está, você não está presa. Você está adiando decisões difíceis e isso cansa. Cansa mais do que agir. Porque cada dia que você ignora o que precisa ser feito, é um pequeno peso acumulado, pequena frustração, pequena culpa, pequena autossabotagem. Talvez você esteja esperando alguém reconhecer o seu esforço, esperando alguém enxergar o quanto você sofre em silêncio, esperando alguém perceber que você está no limite, mas talvez ninguém perceba, não porque não se importam, mas porque não vivem a sua realidade. E aqui está o ponto que muda tudo. Quando você entende que ninguém vai te salvar, você para de esperar. E quando você para de esperar, você começa a agir, mesmo com medo, mesmo insegura, mesmo sem garantias. Liberdade não começa quando alguém te escolhe, começa quando você se escolhe. E isso exige coragem, porque assumir o controle significa também assumir o risco. Significa parar de culpar, parar de justificar, parar de terceirizar. E admitir: se eu continuar assim, é porque eu escolhi continuar assim. Essa frase incomoda, mas ela também empodera. Você não precisa de alguém para validar sua dor. Você precisa decidir o que vai fazer com ela. Você não precisa de alguém para acreditar em você. Você precisa agir mesmo quando ninguém acredita. Você não precisa de um cenário perfeito. Você precisa dar o primeiro passo imperfeito. Talvez você tenha passado anos acreditando que precisava de suporte absoluto para começar, mas ninguém tem todas as condições ideais. Quem muda de vida não espera segurança total, cria movimento antes da certeza. E isso é desconfortável, muito. Só que existe algo mais desconfortável ainda. Olhar para trás daqui a 5 anos e perceber que você ficou esperando validação, esperando ajuda, esperando salvação. Enquanto o tempo passou. Ninguém vai te salvar, mas você pode se salvar. E isso não significa fazer tudo sozinha. Significa parar de usar a ausência de alguém como desculpa para não agir. Você é mais capaz do que imagina, mas enquanto continuar esperando alguém puxar sua mão, vai permanecer parada, e a vida não espera. Assumir que ninguém vai te salvar não significa endurecer o coração. Não significa se fechar, não significa virar alguém fria, significa amadurecer. Existe uma diferença enorme entre desejar apoio e depender dele para existir. Você pode querer alguém ao seu lado, mas não pode colocar sua evolução nas mãos de outra pessoa, porque quando você faz isso, você se enfraquece sem perceber e começa a acreditar que só consegue avançar se alguém a empurrar. Mas deixa eu te lembrar de algo importante. Todas as decisões mais difíceis da sua vida foram tomadas sozinha. Mesmo quando alguém estava ali, a escolha foi sua. O medo era seu. A dúvida era sua.
E a coragem também foi: você já se salvou antes. Talvez não da forma ideal, talvez não da forma mais bonita, mas você sobreviveu a dias que achou que não suportaria. Você enfrentou situações que jurou que não conseguiria atravessar e atravessou, sem aplausos, sem plateia, sem alguém segurando sua mão o tempo todo. Então por que agora você acredita que precisa ser resgatada? Talvez porque assumir o controle assusta. Quando você entende que ninguém vem te salvar, não sobra mais para quem culpar, não sobra mais para quem esperar, não sobra mais desculpa confortável. E isso pesa, porque agora depende de você, depende da sua disciplina, da sua constância, da sua decisão diária de não desistir, mesmo quando ninguém está vendo. Mas aqui está a parte libertadora: quando depende de você, também está no seu poder mudar. Você não precisa esperar o outro melhorar, não precisa esperar alguém reconhecer seu valor, não precisa esperar as circunstâncias ficarem perfeitas. Você pode começar hoje, pequeno, silencioso, imperfeito, mas começar. A maioria das pessoas não está presa, está paralisada, esperando um sinal, uma confirmação, um empurrão. Mas maturidade é agir sem garantia, é construir sem aplauso, é continuar mesmo quando ninguém percebe. E talvez você esteja cansada de ser forte, cansada de resolver tudo, cansada de sentir que só você se importa. Mas assumir que ninguém vai te salvar não significa que você precisa carregar o mundo. Significa apenas que você não vai abandonar a si mesma. E existe uma diferença gigantesca nisso. Você não precisa fazer tudo hoje, não precisa mudar sua vida inteira em uma semana, mas precisa parar de se colocar como espectadora, precisa parar de assistir sua própria frustração crescer, precisa parar de dizer um dia eu começo, um dia eu mudo, um dia eu tomo coragem. Esse um dia está te roubando anos. A verdade é que ninguém está vindo, e isso não é trágico, é poderoso. Porque se ninguém está vindo, a decisão é sua, o ritmo é seu, o caminho é seu, e os resultados também serão. Imagine a versão sua que para de esperar, que acorda e decide agir mesmo com medo, que para de procurar aprovação, que para de procurar permissão, que para de procurar resgate. Essa versão existe, mas ela só aparece quando você assume responsabilidade. Responsabilidade não como culpa, mas como poder. Você não controla tudo, mas controla sua resposta. Não controla as pessoas, mas controla suas escolhas. Não controla o passado, mas controla o próximo passo. E é no próximo passo que a vida muda. Não no pensamento, não na intenção, no passo. Talvez hoje seja desconfortável ouvir isso. Talvez parte de você ainda queira acreditar que alguém vai surgir e facilitar tudo. Mas crescer é abrir mão dessa fantasia, é trocar ilusão por autonomia, é trocar espera por ação. Ninguém vai te salvar, e isso é libertador, porque significa que você não está à mercê, não está condenada às circunstâncias, não está presa ao que aconteceu. Você pode decidir diferente, pode agir diferente, pode construir diferente, a partir de agora. E quando você finalmente entender isso, não vai sentir medo, vai sentir força, uma força silenciosa, madura, estável, a força de quem sabe que pode contar consigo mesma. E essa é a liberdade que ninguém pode tirar de você. Se você percebeu que tem esperado demais, assista agora o vídeo que está na tela, sobre assumir a responsabilidade pela própria vida. Ele complementa exatamente o que você ouviu aqui. E não esqueça, aqui no Evoluir, a mudança não é barulhenta, ela acontece aos poucos. Evolua um passo de cada vez. Nos vemos no próximo vídeo.